Está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9, o programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes, estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência, com vocês todas as terças, às 8 horas, aqui na 95,9. Hoje na apresentação, eu, Roberto Câmara, professor do Departamento de Física da UFRR, juntamente com o professor Luiz Henrique, também do Departamento de Física. Bom dia, professor Luiz Henrique. Bom dia, meu caro. Bom dia, ouvintes. Na edição do programa, o amigo Leonardo Paixão, aluno do Departamento de Física. Na direção de programação, temos o amigo Felipe Reis, diretor do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Vocês podem ouvir nossa rádio também pela internet, no aplicativo Rádiosnet. Lá no aplicativo basta procurar por UFRR. Vocês ainda podem ouvir o podcast do programa no endereço ufrr.br/física. Hoje a gente vai conversar aqui no nosso programa Por Dentro da Ciência com Eduardo Grisende. Eduardo Grisende é engenheiro eletrônico de formação, tem uma vasta experiência na área de inovação. Hoje é diretor de redes da RNP, participou do nosso evento de workshop de tecnologia de rede, promovido pelo ponto de presença da RNP, que aconteceu no dia 3 de dezembro de 2018. Eduardo Grisende, bem-vindo ao programa Por Dentro da Ciência. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos os ouvintes aí por atenção. É um prazer estar aqui em Boa Vista. Eu já fiquei maravilhado aqui pela cidade. É a primeira vez que eu estou aqui, primeira vez que eu estou em Roraima. É isso, sou engenheiro eletrônico de formação. Formado por onde, professor? Eu sou formado no ITA, no em ITA. São José dos Campos. Que ano? Em 77. 77? É. Fala um pouquinho pra gente, como foi o teu curso, qual foi a tua especialização, qual foi a tua trajetória acadêmica? Então, eu formei no ITA e fui logo fiz engenharia eletrônica lá, né, e caí para a área de telecomunicações. Trabalhei muitos anos no CPQD, Centro de Pesquisa, na época era Telebrás, em Campinas. E já entrei na área de comunicação de dados. Curiosamente, eu fiz um trabalho de conclusão de curso, né, o TCC, na área de ARPANET, que é o precursor da internet. Eu já gostava muito de comunicação de dados, né, o precursor das transmissões de dados, na comunicação usando modems, é o precursor das redes de computadores, né, e, por conseguinte, da internet. Aí fui para o CPQD, e acabei fazendo mestrado e dando aula por muitos anos no Instituto Nacional de Telecomunicações, o Inatel. Mas sempre trabalhando no setor privado e ao mesmo tempo atuando na área acadêmica numa escola de telecomunicações. Grisende, você trabalhou na precursão do que a gente conhece hoje de internet e essa revolução. Mas lá na década de 70, quando você faz sua especialização e vai atuar na área de telecomunicação, o que era telecomunicação nessa época? Porque não tinha fibra ótica. É verdade. Boa pergunta. Telecomunicações era telefonia, né? E por isso mesmo a comunicação de dados, o que a gente hoje entende como transmitir bit, né, era feito em cima da rede de telefonia, né? Os esforços eram para mandar o bit lá por meio do par de fita metálico, né? As centrais de comutação de telefonia comutavam, entre aspas, dados, né? Então a gente fazia é interessante que os dados ali, os bits, eram transformados em frequência da faixa de voz, inclusive. Por isso, para os mais velhos, eles lembram que quando às vezes tiravam o fone do gancho, fazia um barulho, pi, 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 ali eram sons de dados que estavam sendo transmitidos, né?
Bom, então, porque o mundo era analógico, né? E o mundo era analógico, então as comunicações se faziam de forma analógica em cima de um par metálico, principalmente, que é o parzinho de fibra da telefonia, né? Dos cabos metálicos nas redes externas. Ali passava um sinal de frequência na faixa de kHz, né? Que é a nossa faixa de voz. Então, por isso que todos os dados, os modems que existiam, aqueles equipamentos que transmitiam dados já naquela época, para fazer comunicação remota de computador, terminal e computador, usando o modem. Era aquilo dali, mas não era em rede. Era sempre configurações ponto a ponto ou ponto multiponto, como a gente chama. Não tinha rede. Né? Mas, tirando esse aspecto, qual é a principal mudança tecnológica dessa época para cá? Qual é a grande mudança? O senhor citou o nome lá dessa rede tem uma primeira mudança interessante, quando foi desenvolvido o primeiro projeto percussor da internet, que a gente chama de que era conhecida como ARPANET, né? Entende-se que a ARPANET foi a percussora da internet, né? A rede de dados que foi concebida, né? Ela introduziu um fator interessante, um elemento interessante de rede, que era o roteador, né? Ou comutador, nós chamamos de roteador. Foi ali que fez a primeira e grande mudança, né? Que ali não mais somente configurações ponto a ponto ou ponto multiponto, mas sim uma rede que tinha a comutação, tinha o roteamento de mensagens e depois, posteriormente, o que a gente chama de pacote, que são pedaços, fragmentos das mensagens, né? Ali foi uma revolução. O conceito de uma rede, né, com vários pontos interligados e elemento de rede fazendo o que a gente chama de roteamento, né, como um polícia de tráfego, né, um policial de tráfego, mandando vir um carro passando para cá, para lá, né, no encontro de umas avenidas, o roteador faz isso. Vinha uma mensagem, para onde vai? Vai para o lado de cá. Então ele ficava ali fazendo o roteamento das mensagens. Como numa praça chegam muitos carros, tem que haver uma disciplina ali e aquele roteador fazia isso, né? Aquele foi a primeira grande revolução que trazida pela ARPANET, que foi o elemento de rede que a gente chama hoje de roteador, né? Esse foi o grande daquela época. E ali já se fazia 3 tipos de comunicação usando os primórdios da internet. A transferência de arquivo, né? O terminal virtual, que era você, através de um terminal de vídeo, acessar remotamente um computador, a gente chamava isso de terminal virtual, e o e-mail. O e-mail já é daquela época. Essas 3 principais funções foram as primeiras funções, as primeiras operações que fazíamos na internet. Essa foi uma revolução. Mas por muitos anos a internet era acadêmica, só a academia usava, não existia comercial. Professor, né? Desculpe lhe interromper, mas assim, eu estava lhe falando aqui antes da gente começar a gravar que eu sou leigo nesse assunto. O que eu sei é que a internet não começou com os militares, com a intenção de... Sim, a ARPANET, eu não falei, é exatamente uma rede militar, que ela era uma rede acadêmica, mas para um projeto militar. Tá. Mas já interligava 3 computadores, alguns computadores lá na Califórnia, interligando 3 universidades da Califórnia, né? Ali começou, mas já era a interligação de computadores, né, no ambiente acadêmico para um projeto específico dos militares, financiado pelos militares dos Estados Unidos para fazer um desenvolvimento na área de defesa, naquela época de Guerra Fria, né? E ali, mas a comunicação entre computadores já existia, né? A IBM, a Boros, naquela época já tinham já. Quando foi a ideia original de comunicação entre computadores? O ARPANET, a gente diz que nasceu em 69, né? É uma data de referência para nós
da criação da ARPANET, né? Mas a comunicação de computadores já existia naquela época, no meados da década de 60, né? Já existia. A IBM já tinha como interligar computadores IBM entre si. A Boros, que era um outro fabricante também, né? A Bull, lá na Europa, que é uma francesa, também tinha já, mas eles não faziam que o elemento de rede, fazendo o roteamento, e principalmente, né, com roteamentos diversos, né, origem e destino diferentes, que é o conceito de rede que a gente tem hoje. Hoje a gente entra na internet e fala com qualquer lugar, né? E lá naquela época não existia, né, na década de 60, porque os computadores eram para redes corporativas, era para clientes corporativos. Não existia o conceito de rede pública. Não se abria para todo mundo. Era clube, era fechado. A ARPANET trouxe esse conceito. 3 computadores em locais diferentes, de instituições diferentes e com um elemento de rede roteando. Isso foi diferente, sim. Isso então, foi diferente, o que foi inovador. A IBM fazia era comunicação de computador, não era uma rede de computador. Não era rede de computadores. Ele pegava 2... Mas já se usava modems naquela época, já se transmitia os bits, né, usando a linha telefônica, sim, já se usava isso. E a gente está falando nessa época, qual é a velocidade e a quantidade de pacote que a gente conseguia transmitir, Grisende? 1.200 bits por segundo, não é 1.200 bits por segundo, quer dizer 1,2K, né? Hoje 1,2 mega não é nada, né? 1 giga estamos nos familiarizando, né? Vocês imaginam, 1,2K. A velocidade naquela época era o telex era a velocidade de 50 baud. Baud era um conceito um pouquinho não exatamente igual a bits por segundo, mas vamos considerar por volta de entre 50 e 300 bits por segundo. Essa era a velocidade de uso da comunicação de dados. 1.200 é logo depois uma velocidade que foi considerada para aquela época alta, né? 1.200 bits por segundo. Aí saltou para 9.600. Ter um modem, uma comunicação de 9.600 já no final da década de 70 era uma boa velocidade, 9.600 bits por segundo, né? E essa limitação nessa velocidade era problema do meio de transmissão, o cabo de cobre? Uma das limitações era essa, né? Era o meio. Mas ali já se usava o meio de propagação em rádio, né? Meio de propagação satelital, né? Então, a fibra... o par metálico ali dominava as redes externas, principalmente os ambientes urbanos, né? Por isso, as comunicações, principalmente que usavam os pares metálicos, estavam limitados a isto, né? Mas também as técnicas de codificação de sinal, isso evoluiu muito, né? As modulações, as técnicas de codificação, que foram também, mesmo já naquela época, que foram transformando 1.200 bits por segundo em 9.600 bits por segundo, em 64 kilobits por segundo, e foi crescendo. Porém, ali mesmo naquela época estava nascendo a fibra ótica. Na verdade, a fibra ótica é do final da década de 50, mas somente na década de 60 que eles começaram a superar o desafio de fabricá-la com uma pureza que fazia com que ela transmitisse em distâncias maiores. Porque todos sabiam que a fibra ótica transmitia alto volume de dados, mas por causa da impureza lá dos cristais de silício, na hora de fabricar, ela tinha uma atenuação muito grande. Então ela transmitia altas velocidades, mas somente em distâncias curtas, né? E também não era fácil fazer um filete de fibra ótica. Então o domínio da tecnologia de fibra ótica para melhorar a pureza dela e principalmente fabricar um custo baixo, que aconteceu na década de 60, é que revolucionou o uso da fibra ótica. Na hora que a fibra ótica entrou,
ela começou a ser usada principalmente em longas distâncias, né? Em médias e longas distâncias, né? E é o que foi. Professor, mas isso é uma revolução das telecomunicações, né? Que, claro, alavancou também a difusão da internet. Professor, e onde é que ficou a tecnologia? Onde é que ficou no caminho a tecnologia das guias de onda? Porque quando eu fiz meu mestrado, há 22 anos atrás, eu fiz estudando guias de onda, né? Obviamente, olhando o aspecto físico. E eu lembro que o meu orientador dizia, não, isso aí vai ser a tendência, não sei o quê. E tudo bem, até mudei de área, mas nunca mais ouvi falar. A fibra ótica é um guia de onda. É um guia de onda, mas no caso, estou falando de guia de onda planar. Que disse que seria mais fácil, não sei o quê. Ficou pelo caminho? Ficou pelo caminho. Porque a fibra ótica, ela banalizou muito o uso, né, em telecomunicações, barateou demais o custo, né? Se você olhar o material usado, realmente é silício, é areia, né? Então, o desafio era produzir. Aí, depois que desenvolveram os processos produtivos, né, de se fabricar a fibra, dominou-se o método de melhorar a pureza dela, né? Torná-la cada vez mais pura, né? Em silício, e aí, por conseguinte, melhorar diminuir a atenuação, que é a redução do sinal quando ela propaga, né? Aí foi uma revolução. E isso foi assustador, né? Nos últimos 30 anos, a queda de preço talvez é exatamente a mesma ordem de grandeza com que se cresceu a transmissão em bits por segundo, né? De mega para giga também, os preços de fibra ótica de milhões de dólares para dólares. Grisende, você explicou que lá no pá metálico, para nossos ouvintes entenderem, eu tenho o sinal vai em forma de frequência. Frequência é, por exemplo... Era uma das formas. A mais básica era frequência ou amplitude. Seria um sinal, um nível de milivolts de um determinado valor, transmitiu um pouquinho abaixo, ou até acima, a lógica podia ser inversa. Então, 2 níveis de nível de tensão também podia transmitir 0 e 1. Ficava variando, 0, 1, à medida que também você variava. Então, é um princípio, como o nosso ouvinte está ouvindo agora o rádio, é um princípio de frequência ou de amplitude, para eu transmitir sinal pelo cabo óptico. E qual é o princípio na fibra óptica? Explica como é que eu gero o meu sinal lá na fibra óptica. Que tipo de laser, que tipo de luz eu uso? Então, já a fibra óptica é basicamente luz, né? Nós transmitimos luz, né? A gente fala em laser, porque laser é uma luz, né? Mas a fibra óptica como você citou, guia de onda, é um guia de onda de luz, né? E ela é bem trabalhada, porque a luz tem que ir refletindo, né? E sendo conduzida internamente. Por incrível que pareça, como se fosse um cano de luz. Oca, né? Por incrível que pareça. Ela está ali, passa a luz e ela vai se refletindo nas paredes. Por isso a pureza. Porque se ela não tiver uma boa pureza, ao invés dela refletir, ela começa a escapar, a refratar, né? E aí cai o sinal, cai a potência do sinal, né? Bom, ela ainda existe, ainda cai o sinal. A luz, você transmite como as frequências são altas, da ordem de gigahertz, né? Você modular ali, né? E numa determinada faixa, numa frequência de gigahertz, uma faixa de 10% de uma frequência, 10% de 50 gigahertz é 5 giga, né? Então, imagina a quantidade de sinal que você começa a poder transmitir na hora que você modula. E as técnicas de modulação mistura-se muitas técnicas de comunicação, até de codificação em fase, são atributos de um sinal, né?
Não sei se para ficar um pouco mais leve, né? Amplitude é um atributo de um sinal, sinal eletromagnético, né? Também a frequência é outro, mas a fase é um terceiro, né? E aí essa mistura dessas modulações, né, que fazem com que você tenha técnicas de codificação do sinal, de modulação do sinal, com transmissões mais a frequência com que você transmite, que é a portadora, frequências altíssimas, você carrega muita informação ao mesmo tempo. E outra coisa, uma fibra ótica, você pode, como o espectro ali é bom, é grande, você pode transmitir 40, 80 a 120 luzes diferentes. Cada luz é uma frequência, tá vendo? Você pode mudar a frequência, a amplitude, a fase. Então, primeiro você divide o espectro ali da faixa de frequência da fibra ótica, né, em feixes de luz, né? Uma luz numa determinada frequência, né? Lá a gente prefere falar de comprimento de onda. Para nossos ouvintes entenderem, é como se fossem cores diferentes. E são cores diferentes. Porque às vezes nem você consegue ver. O básico de uma fibra ótica, você pode enxergar cores, né? Tem até uns brinquedos que você compra, que é uma fibra ótica, que sai assim, parece uma peteca saindo assim, e você vê ali cores. E é cores. São cores, né? E são cores, por ser cores diferentes, são frequências diferentes. Então é isso mesmo. Qual é a desvantagem da fibra ótica? Tu poderia relacionar pra gente, você falou de cabo de cobre. Qual seria a desvantagem? O cabo de cobre é a limitação de transmissão, né? Mas em termos... é caro. É caro. O cobre é caro, né? O cobre tem uma atenuação altíssima para sinal elétrico. O cobre, ele induz corrente. Então, se você tem um motor do lado, né, que interferência, faz interferência enorme, a luz não tem interferência nenhuma. E há uma desvantagem? Sim. A manipulação da fibra ótica tem que ter cuidado. Com certeza. Acho que essa fibra ótica daqui para Manaus, acho que não deve ter 1 metro inteiro. Toda semana ela quebra. Então, requer um pouco mais de cuidado, sim. Um cobre você dobra. Não faça isso com a fibra ótica. Se você forçar, você muda as características dela, muda a atenuação, e ali você tem que... Você tem que cortar e fazer uma fusão muito bem feita, mas se você fizer muitas fusões, vai introduzindo muita atenuação. Então, de vez em quando arrebenta-se muito as fibras óticas no ambiente urbano, você vai emendando, aí você tem que trocar o trecho, porque ali já se acumulou muitas atenuações. Isso não é bom. Atenuação... perde-se o sinal, né? Não seria economicamente mais viável fazer, de repente, uma fibra ótica um pouco mais grossa para evitar esse problema? Ou não? Não, ela, mesmo assim, ela tem que ser mais armada. E aí, por isso que cabos submarinos têm armação de ferro para botar lá dentro a fibra ótica, para não deixar torcer, né? Não é tanto porque a fibra ótica, na verdade, ela se junta a outros pares de fibra ótica, a fibras óticas numa estrutura que até é razoavelmente forte. O cabo ótico não é tão frágil assim, tá? Porque ele tem armação, ele tem ali normalmente ele tem uma sustentação, ele tem uma armação ali, não é só a fibra ótica num cabo. Mas é mais ou menos quanto de espessura um cabo desse? Só para os nossos ouvintes terem uma noção. O cabo é 15 1,5 centímetro, 15 milímetros, 1,5 centímetro, 20 centímetros, até menos, 1 centímetro, até 6 milímetros, mais fino, é isto, né? Uhum. Mas ali, mesmo um cabo de 1 centímetro, ele já tem 12 pares, porque ali eles estão juntas, né? E tem uma armação ali. Normalmente tem uma estrutura de Kevlar ou um outro material, um plástico rígido, né? Que faz a armação, para não deixar... Mas ainda assim... E também, se ela rala
cai na rua, né, no paralelepípedo, e rala aquela cobertura de plástico ali, ela pode, se ela esbarra numa fibra, aquela fibra ali que sofreu, ela está perdida, a fibra. E não é assim tão fácil você... Agora, hoje até é fácil identificar, através de um sinal, você identifica o rompimento. Mas visualmente você não vê que aquela fibra está atenuada, às vezes, por um risco ou outro. Então, ela requer uma manipulação com mais cuidado, né? Mas ainda assim, até isso se banalizou. Tá? As redes de hoje... A maneira como se faz as emendas é muito prático. É brinquedo. Você pega duas pontas, tem uma... Tudo automatizado. Você bota no fusor, na máquina de fusão. Máquina de fusão. E também, agora, já tem os conectores que você espeta em um lado e do outro, ele já conecta com boa qualidade, com baixa atenuação, né? Ficou muito prático. Mexer com fibra ótica hoje é como mexer com Lego. É isto. Você tem peças que vão somando, vão se ajustando e você vai construindo redes. As caixas de emenda, né? Grisende, a gente tem... Olha, está muito banal. A gente tem cabo, inclusive a RNP, daqui a pouco a gente fala da RNP, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, da qual o Grisende é diretor, e está num projeto de lançamento de cabo de Moçambique para o Brasil, por dentro do oceano. Como é essa tecnologia? Ela fica presa em pedras? Como é que eu jogo uma fibra lá e como é que fica as repetidoras? Bom, não sei se você quis dizer do nosso projeto de cabo subterrâneo. Não, a tecnologia para jogar o cabo de fibra ótica na água. Na água. Bom, então, primeiro, como eu falei para você, a preocupação com a armação, né? Um cabo na água, no mar ou no rio, ele é atacado. Ele é atacado, infelizmente ou felizmente, ainda bem que tem, por animais que habitam esses lugares, né? Então, tubarão e também tem movimentos, né, a água, né, que levam para um lado e para o outro. Então, normalmente ele é armado, ele é formado com uma estrutura em aço, né, que suportam ali dentro, bem no seu interior, as fibras. Normalmente não se colocam muitos pares de fibra, porque não dá para se colocar mesmo, porque eles vão fazer a regeneração no mar mesmo. Então tem um sistema de regeneração que parece um pouco com míssil, sabe? Ele tem um formato assim alongado, de uns 2-3 metros, né? Ele é mais grosso, e ali a fibra está entrando, o cabo está entrando armado, dali chega-se até abre-se ali a fibra, a fibra é regenerada, o sinal é regenerado, porque o sinal, para atravessar o oceano, a fibra não tem tanta qualidade a ponto de suportar um sinal que já não é de alta tensão, é de baixíssimo volts, né? Tensão baixíssima, milivolts, microvolts, para atravessar o oceano. Ele tem que ter regenerador. É que está diminuindo o número de regeneradores no mundo. Agora atravessa-se oceanos com um número pequeno de roteadores, de regeneradores. Às vezes 3, 4 somente. Antigamente era muito mais, mas ainda assim requer esses regeneradores, né? E como é que se alimenta esse regenerador? É com pilha, com bateria? Pelo sinal da LGC hoje. Existem regeneradores que têm uma tecnologia de regenerar através do próprio sinal, e é dopado com gases nobres, né, com elementos nobres. Bom, enfim, a química justifica como fazer. É semelhante a uma pilha, tá? Mas isso é uma técnica muito interessante que faz com que você transmita
E não tem ninguém ali para ficar abrindo e fechando a caixa de emenda e esses regeneradores no oceano. E o fantástico disso tudo, que eu chamo a atenção, que é a ideia desse programa, divulgação científica, que isso tudo começou num laboratório de física, de química, de eletrônica, como ciência básica. É verdade. E hoje todo mundo usa. Ou seja, aquela ciência básica que o cara está fazendo ali, ele está fazendo e hoje virou, pelas mãos de outro, a tecnologia, né? Tecnologia. E olha que a fibra ótica em si, ela começou a ser desenvolvida mesmo, os conceitos, né? No início do século XX. Né? E no final do século XX, ela se banalizou com tecnologia sendo utilizada. É muito interessante, Grisende. Você está aqui na 95.9 FM Universitária. A gente está conversando com Eduardo Grisende, engenheiro de eletrônica, sobre tecnologias de internet. E vamos entrar um pouco agora, Grisende, no assunto. O Grisende foi professor 21 anos, hoje está como diretor da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que fornece internet para as instituições, e ele tem uma grande experiência, já publicou livros na área de inovação. O que é inovação, Grisende? É coisa nova? Explica o que é esse conceito que está tão... interferiu até em nome de ministério, né? Ministério da Ciência, verdade, Tecnologia, e botou um I lá de inovação. É verdade. O que é inovação? Bom, tem muitas definições, tá? Eu gosto de ficar em cima de uma definição que trazida pelo manual, chama Manual de Oslo, que é um manual da OCDE, né? Que todos nós que trabalhamos com ciência e tecnologia e também inovação, acabamos tê-lo como referência, né? E ele classifica a inovação em inovação, ou uma inovação tecnológica, né? E se ela é tecnológica, ela pode ser de produto ou processo, novo ou significativamente melhorado. Então, eu já classifiquei a inovação no sentido amplo em pelo menos uma delas, a tecnológica. E a tecnológica sendo de produto ou processo, novo ou significativamente melhorado. Isso já traz uma visão muito ampla de uma parte da inovação, a tecnológica. É aquela que a gente está mais familiarizado, né? Além da inovação tecnológica, ele também fala da inovação de administração dos negócios, né, mas principalmente administrativa, né, e a inovação de marketing. Curiosamente, o Manual de Oslo não fala da inovação em negócios, modelo de negócio, que a gente está se familiarizando muito com esse tipo de inovação, né? Um Uber, quando trouxe um novo modelo de negócio, todo mundo falou de uma inovação em negócio. Mas, no fundo, para o Manual de Oslo, é uma inovação de produto, sendo o produto não um bem, mas um serviço, que o Uber trouxe uma visão de um novo serviço, mas por trás uma estratégia de marketing e uma inovação na área de administração muito grande. Então, ela combinou, o Uber, por exemplo, é uma inovação, né, que combinou a tecnológica, porque ali traz um conceito de usar uma plataforma tecnológica para oferecer o seu produto, e o produto é um serviço, né, de um transporte compartilhado, né, e, ao mesmo tempo, um modelo de negócio muito interessante, que o dono, o proprietário do carro, ele explora aquele serviço e usa o carro. Quer dizer, tem muitas inovações dentro da inovação trazida, por exemplo, por um Uber. Eu estou só exemplificando o Uber para tentar trazer o conceito de inovação. Mas, primeiro, a inovação pode ser tecnológica, e tecnológica de produto ou processo. A introdução de um novo produto no mercado, ou de um novo processo, ou de uma melhoria significativa de um produto, ou melhoria de um processo, é inovação tecnológica. O conceito de inovação, aqui de melhoria significativa, deixa a gente um pouco
é subjetivo, né? Porque talvez uma melhoria significativa para mim não seja a mesma coisa para você, né? Porém, a gente convive com isso, né? Mas quando a gente vê quando um produto é inovador, né? Ou quando uma mudança significativa de um produto, por exemplo, o smartphone, né? Nós estávamos acostumados com os telefones celulares até então, né? Nós vimos até umas melhorias significativas no aparelho celulares, né? Uns começaram a ter câmeras, não é isso? Outras tiveram, lembra? Tinham captação de sinal de TV, lembra? E aí até morreu essa funcionalidade. Teclado físico também foi uma novidade. Mesmo, teve um modelo de teclado que trouxe o teclado físico, isso mesmo. E depois, mas prevaleceu os teclados virtuais, né? Mas enfim, volta e meia se pensa no teclado físico ainda pequeno, né? Mas isso foi evoluções, eu diria que talvez não necessariamente sim, o aparelho celular foi uma inovação, né? Mas as mudanças que ele teve ao longo do tempo, não sei se podemos considerar cada hora uma nova funcionalidade como uma inovação tecnológica. Mas, puxa vida, na hora que trouxeram os smartphones, né, em que a gente consegue navegar na internet, né, aí sim foi um salto significativo, né? Professor, deixa eu voltar. E aí a inovação tecnológica de melhoria do produto aparelho celular. Deixa eu voltar à questão da internet, mas com foco na inovação. O que vocês estão visualizando de inovação a curto, e a médio e a longo prazo para a internet? Por exemplo, a espintrônica é uma inovação que vocês estão, digamos assim, de olho? Bom, quando eu comecei a falar, eu disse que uma primeira e grande, digamos, marco da internet foi a introdução de um elemento de rede, né, roteador, para rotear as mensagens. A segunda e grande revolucionária foi a web. Isso aconteceu de forma muito surpreendente. O protocolo web, você ter sites na web em que você navega neles. Os primeiros sites da web eram cômicos, eram telas sem graças, arquivos texto, que você acessava e lia aquilo dali, normalmente texto sem riqueza de caracteres, sabe? Umas telas feias, né? Monocromáticas, né? E veja o que é hoje navegar na internet, entrar no site. Tem hora que eu entro num site da internet até me perco, não sei nem como voltar dele, nem como sair. Tanta animação, né? Tem tanta riqueza de visual. Virou uma verdadeira festa de mídia, né? Aquilo que está ali. Então, a web foi uma grande revolução. A grande revolução e aí aconteceu a pluralidade do que podemos fazer com a internet. Aí foi destruidor, né? Porque agora tudo nós podemos, os chamados e-service, que nós chamávamos, nem falamos mais isso, fazer e-bank, né? fazer pagamento em banco, né? Fazer e-learning, aprender com a internet. Hoje caiu até isso, porque são tantas o que nós fazemos hoje na internet, né? Se tornou o prefixo E deixou de existir, porque ele se banalizou. Qualquer coisa é possível. Cada dia nós nos surpreendemos com a possibilidade de fazer alguma coisa, ou daquilo que a gente já faz hoje fora da internet, ou alguma coisa nova que a gente não faz nem hoje fora da internet, mas criamos a necessidade de fazê-lo na internet. Mas, voltando à pergunta dele, você como um cara que entende de internet, um cara de inovação, o que é que a gente vê de inovação em médio, longo, curto prazo? Olha, você sabe que a internet surpreende a todos nós. Mesmo há pouco tempo atrás, nós não esperávamos por um Google. Nós não esperávamos com o Google Maps. Nós não esperávamos por
um Facebook, né? Aliás, quando chegou era tão elementar, né? Tem um site que você se mostra ali, né? Então, mesmo a internet não espera, ela tenta e não consegue dar tanta previsibilidade para ela mesma. Isso é interessante, porque a cada dia nós, sim, quem trabalha com internet fica na expectativa de chegar alguma coisa nova que nós ainda não sabemos qual é, por causa da história das aplicações que foram acontecendo. Isso foi acontecendo e foi nos surpreendendo, e cada dia nos surpreende, né? Cada dia nos surpreende. Então, eu estou dizendo isso para dizer que não é fácil fazer uma previsão, mas com certeza a gente sabe algumas coisas. Primeiro, os vídeos, mas cada vez se banalizar mais, cada vez nós vamos falar e se ver na internet. Isso é cada vez mais banal, né? Falar e se ver. Então, as comunicações em vídeo, né? Realmente, o sinal de vídeo, ele realmente... Então, as televisões vão todas para a internet, já estão indo, né? Talvez as TVs abertas, não sei, vai continuar existindo, mas cada vez mais elas estarão em canais na internet, né? E elas vão se confundir com o que hoje já é o YouTube, né? O YouTube desculpa, eu estou falando de YouTube, mas vamos lá, tem outros serviços de vídeo na internet que ao mesmo tempo se confundem com canais. Você tem canais para assistir em sites como o YouTube. Ao mesmo tempo você tem programações em canais de TV que você assiste como YouTube, que você pode puxar lá os vídeos, se confundindo tudo, né? Os canais, YouTube e os outros canais de provedor de conteúdo de vídeo se confundem com as televisões. Netflix nos surpreendeu, né? E começou um cinema que você puxa a hora que quer. É só isso? Não, o Netflix agora está produzindo. Brigando com o Oscar. Brigando com o Oscar agora. Porque agora dizer se é filme, se é... Então agora o Netflix, que antes era uma simples locadora virtual, virou uma produtora locadora. E aí? E o YouTube também, agora está todo mundo produzindo ao mesmo tempo. Desculpe insistir na pergunta. O senhor agora falou de inovações, mas todas em ideias. E em questão de tecnologia? Deixa eu lhe explicar. Alguns dias atrás a gente entrevistou uma pesquisadora que o trabalho dela basicamente era analisar patentes e, em função dessa análise, direcionar investimentos. Ou seja, ela dizia, olha, essa tecnologia aqui está fadada ao fracasso porque está todo mundo investindo naquela outra tecnologia. E questão tecnológica, a gente sempre tem que pensar com anos de antecedência, porque tem todo um desenvolvimento, até a coisa funcionar, demora alguns anos. Em questão de tecnologia, vocês estão pensando, tem alguma mudança, assim, que o senhor sabe que já está se pensando? Não, a tecnologia a tradução, né, a compreensão de textos, né, isso está se desenvolvendo muito. Tipo uma tradução simultânea? Tradução simultânea não vai resistir por muito tempo a possibilidade de uma pessoa estar falando numa língua e você está ouvindo, né? E muito provavelmente com o mesmo tom de voz, porque não vai ser difícil a tecnologia traduzir a voz que fala em uma voz na língua que você quer ouvir com a mesma tonalidade, né? Se bobear, até estudando alguns acentos para que você receba aquilo dessa forma. Isso parece que já está se banalizando, né? Os textos estão cada vez mais fáceis, a velocidade com que se traduz e a compreensão da sintaxe, do contexto que você fala uma palavra, se busca isso. Não sei se vocês estão percebendo, isso é de se esperar para
alguns anos, próximos anos, não é coisa de longíssimo prazo, não. Então, isso quer dizer também que a interação, né, com as máquinas, com as coisas, usando voz, vai se banalizar também. Usando voz e usando imagem, né? Você vai poder falar e ver, né, com muita naturalidade. A visão também de que você... o conceito de 3D, de virtualização, né? Trazer tudo que você está enxergando de uma forma quase real, a visão do real, né? Que é trazer através as imagens de forma virtualizada, né? Que tem algum campo... Também vai ser muito banal. Foi muito provável que quando você assistir um filme, os recursos vão ser tal, quando você vê uma praia, você vai ter muito mais a sensação de que você está nela do que agora, porque isso vai estar se desenvolvendo muito, né? Inclusive, você mexe com a mão e você pode alterar aquilo que você está vendo, porque você está interagindo com virtualmente o ambiente que você está assistindo. E, Grisende, a gente via nesses filmes muita comunicação por meio de holograma, eu falando com a pessoa e o holograma dela aqui. Como é que está essa tecnologia? Tu acompanha, tem alguma informação? Sim, não é a projeção numa tela, é o holograma ali se projetando. Isso já existe? Isso já existe, com certeza. Já existe, sim. Já existe e está se banalizando. A ponto de você, provavelmente, quando conversar com alguém, você vai trazer a imagem dela como holograma, como se você estivesse do lado dela, né? Por quanto a perfeição do holograma vai ser próximo vai ser a riqueza do número de pontos que vão formar aquele holograma, da mesma maneira que hoje você vê uma televisão em 4K e fala, pô, isso aqui é uma imagem quase real. Aquele holograma cada vez mais vai se tornar, ainda é uma imagem, mas é cada vez mais perfeita, né? Você vai parecer ser o objeto, ou a coisa, ou a pessoa que você está vendo. Não é só isso, é o lugar. Né? Tudo que você está vendo ali pode se materializar. Até a visão de profundidade. Né? Enfim, os ambientes virtuais vão se parecer cada vez a ambientes reais. Mas, Grisende, essa tecnologia não vai demandar uma velocidade, um fluxo de informações pela internet tão grande? Você citou aí a Netflix. Eu sei que agora está uma briga danada com as operadoras de internet, né? De telecomunicações, por conta como é, Roberto? Me ajuda aqui, a questão da internet ser ilimitada ou não. Como é que fica essa história? Pois é que realmente as Netflix, Google, Face, né, que elas, a própria Amazon, são empresas que têm negócios que fazem uso intensamente da infraestrutura de telecomunicações para desenvolver seus negócios, né? Eu acho que eu vou simplificar para ganhar dinheiro, tá? E essas empresas de telecomunicações é que suportam a infraestrutura física, né? É ter o cabo submarino, ter o cabo aéreo de telecomunicações de fibra ótica, é enterrar o cabo numa rodovia, é ter os elementos de rede. Isso é mais voltado às empresas de telecomunicações, que suportam, então, as aplicações dessas empresas que nós chamamos de OTTs, que são essas que eu disse que ganham dinheiro, Hugo. E há, sim, uma reclamação universal dessas empresas, são as operadoras de telecomunicações, que os negócios delas não são tão rentáveis, elas não ganham tanto quanto as OTTs, que não têm o trabalho, né, então elas querem remunerar, elas insistem em serem remuneradas também pelo aquilo
que se está sendo transmitido sobre as infraestruturas de telecomunicações. Como se você está usando o Netflix, então eu sou uma empresa que estou conectando você à internet, mas se sei que você está usando Netflix, então o teu serviço é um pouquinho mais caro do que um outro que está usando somente o e-mail. Está querendo entrar no tipo de aplicação, né, que você está utilizando, porque ela entende que a Netflix, que faz a operação desse serviço, pode, né, remunerar ela um pouco mais, ou você pagar um pouco mais porque você está usando o Netflix ao invés do vídeo. Então, essa discussão, e há uma certa preocupação, porque as aplicações são tão diversas, elas estão cada vez mais inesperadas, e cada vez nós precisando tanto delas, ou fazendo delas, entrando nas nossas vidas, que qualificá-las, né, é perigoso, né? Mas está havendo também uma reação das OTTs. Não sei se vocês estão acompanhando, mas as OTTs também estão criando empresas de telecomunicações. O Google lançou um cabo chamado Monex, faz inclusive Estados Unidos, Brasil, né? América do Sul, sai de Boca Raton, chega a Fortaleza e vai a São Paulo. E esticou agora até Montevidéu. Resumindo, o Google investiu em cabos submarinos, né? O Facebook está investindo em rotas também de cabos submarinos. Se não lança o cabo, ele compra pares de fibra. Ele também tem infraestrutura, está investindo em infraestruturas pesadas. E as empresas de telecomunicações estão tentando, mas elas têm uma dificuldade um pouco maior, porque elas não são originalmente empresas de internet. E não é fácil, mas elas estão tentando, fazendo um esforço danado, estão conseguindo algum sucesso em também transformarem seus negócios ou criar empresas que elas controlam ou estão ligadas que são ou que concorrem com as OTTs, né? Eu me lembro que a Telefônica, por exemplo, lançou o Terra, lembra daquele portal Terra? Ela foi uma forma dela começar a entrar no ambiente de conteúdo. Naquela época tinha o UOL, que também se rivalizava com ela, mas isto ainda não está mais fácil uma empresa pequena lá do Vale do Silício, que um dia foi uma Instagram, um dia foi o Twitter, um dia foi o Facebook, virar um outro Facebook do que uma empresa de telecomunicações, né, criar uma aplicação e explodir no mercado, né? Mas, Grisende, deixa eu fazer aqui um contraponto. Você há de convir, você que trabalha com essa tecnologia, que para eu fornecer para o meu cliente um serviço para transmitir apenas áudio, eu preciso de menos arcabouço tecnológico do que o mesmo serviço, só que agora para transmitir vídeo. Ou seja, não há uma razão nas operadoras, porque os Estados Unidos já quebrou esse monopólio. Esse monopólio não, essa diferenciação de serviço. Não é um caminho natural, não, porque o nível de equipamento e de uso da rede é muito diferente para transmitir áudio e para transmitir vídeo. Eu acho que é um caminho que a gente vai perder, a gente enquanto consumidor. Não sei. Bom, essa é uma opinião pessoal, tá? Não tem mais sentido hoje aliás, acabou-se os planos de minutos, as tarifas de telefonia fixa. Vocês já viram como é que é agora? Praticamente a telefonia fixa ficou ilimitada. Não sei se vocês lembram que a telefonia fixa também tinha vários planos, né, de minutos, né? E tinha planos. Teve uma época que a telefonia fixa, há muitos anos atrás, impedia a comunicação de dados, né? Você não podia. Aí depois passou-se a usar aqueles modem, né, ADSL, e aí se explorou por um bom tempo o acesso à internet através dos pares metálicos, né?
Mas isso passou a ser... O modelo de negócio para ser muito mais simplificado. Simplesmente agora você paga a assinatura e tem todos esses pacotes que vem nesses... Quer dizer, normalmente tem um pacote que já vem um monte de coisas que você precisa num só e não tem essas diferenciações tão grandes. Então, eu acho que essa é uma tentativa de você diferenciar uma coisa que é muito dinâmica. Olha, áudio dá um pouquinho de trabalho, viu? Parece que é fácil falar num Skype, né? Ou no WhatsApp, que quando você usa a função de falar, né? De telefone, né? De fazer uma chamada de voz, mas por trás ali quase que chega a ser tão difícil quando transmitir um vídeo, porque o vídeo, apesar de usar uma banda, ele é comportado. Na hora de recuperar um vídeo, olha só, não estou falando da voz do vídeo, mas recuperar a imagem, você recompõe ela. Inclusive, se você perde alguns caracteres na imagem, não vai fazer muita diferença. Agora, o danado da voz, você tem que, como a voz na internet, como todas as coisas da internet vão por mensagens, e as mensagens são divididas em pacotes, os pacotes não podem atrasar um atrás do outro, não. Eles têm que ter um tempo. Ele não pode, porque senão a voz vai ficar... Porque na hora de recompor a mensagem, que é o que nós estamos falando, se não for um atrás do outro e um demorar muito, você perde. Então, por isso que, não sei se vocês percebem, quando você fala no Skype, dá uma engasgada no Skype, você fala, bom, paramos de conversar, é porque a técnica lá, a tecnologia está juntando os pacotes que estão chegando. Então, eu estou só dizendo o seguinte, transmitir voz dá um trabalho danado na internet, mas não ocupa muita banda. Mas esse trabalho não é da empresa de telecomunicações, não necessariamente. É da própria... O Skype, por exemplo, usa toda uma técnica de codificação, e disso que eu falei, tratamento de sinal, para recompor o sinal e melhorar a qualidade do sinal. Olha, há muita tecnologia, muito investimento em ciência básica na área de matemática, de algoritmo. Algoritmo, né? De recuperação de sinais, e é fantástico. Codificação, enfim. É fantástico a gente ver que tudo isso é produto de ciência, do que a gente faz nos institutos de pesquisa, nas universidades, e é pano para as mangas fantástico. Grisende, eu tenho que te agradecer muito, ceder aí 1 hora do teu tempo para divulgar a ciência aqui no nosso estado. Falei agradeço internet, muito aí. Esqueci de dizer, mas olha, a internet nasceu de um esforço de pesquisadores, né? E vai continuar evoluindo com o esforço de pesquisadores. E a pesquisa básica pode não parecer, né? De uso imediato, ela talvez, né? É claro, por ser pesquisa básica, não podemos contar. Não é necessariamente de uso imediato, mas ela normalmente é disruptiva. E quando ela vem que vem, né? E quando ela emplaca para mudar nossas vidas, né? Essa que é a grande verdade. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado, Grisende. Obrigado a vocês. Obrigado, Eduardo. Um abraço. E a gente agradece você, ouvinte, por ter estado conosco aqui no mais um Por Dentro da Ciência. Contamos com vocês na próxima terça-feira, aqui na 95.9 FM Universitária, às 8 horas da manhã. Até lá. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.